Fala, meus amigos, como vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo se cuidando? É isso aí, todo mundo em casa, se protegendo, muito bom. Gente, vocês têm feito as atividades? Toda semana estamos mandando atividade aí para vocês, como que tá? Algumas dúvidas. Se tiver dúvida, pessoal, não hesite em perguntar. Pode mandar no WhatsApp ou por e-mail, aldoedufis@gmail.com. Edufis, F-I-S, tá? aldoedufis@gmail.com. Manda lá que a gente tira a sua dúvida. Tem bastante pessoas mandando as atividades, tá? Isso daí facilita para quando a gente voltar às aulas, certo? Galerinha, complementando a atividade da semana passada, onde a gente começou a falar sobre o futsal, né? A gente falou um pouquinho sobre as regras, sobre... o que mais a gente falou? Sobre a história do futsal, a origem do futsal, né? Bom, e também sobre os fundamentos do jogo. Hoje nós iremos falar um pouco sobre sistemas de marcação no futsal, né? Bom, antes de falar sobre sistemas de marcação, eu acredito que vocês conheçam, né, as posições e as funções dos jogadores em quadra, certo? É importante falar para a gente entender também a questão da marcação, né? Dentro do futsal existe o goleiro, né, como todo mundo sabe. Quem joga atrás, quem joga mais recuado, né, apoiando a defesa, se chama fixo. Quem joga nas laterais se chama os alas, né, ele apoia tanto a defesa como o ataque. Quem joga na frente é aquele jogador de referência para receber a bola e chutar para o gol, né, ou dar o último passe antes do gol, é o pivô. Tá? A gente vai falar um pouco sobre o sistema de marcação no futsal. Tá? O sistema de marcação, né, uma marcação bem feita, né? Primeiro, o que é a marcação? A marcação, quando o esporte é coletivo, é um esporte de invasão, o interesse do time que está atacando é conseguir chegar ao ataque com o maior número de jogador possível em relação ao time adversário, né? Se eu estou numa quadra, eu consigo chegar com 3 jogadores e o time adversário está com 2 jogadores na defesa, eu tenho uma superioridade numérica, então eu tenho uma maior facilidade de fazer o gol, certo? Então eu monto o meu sistema de marcação, né, para impedir que isso aconteça. Para sempre que o time chegar para fazer um ataque, a minha defesa está bem postada, né, e eu não facilite para que o adversário venha concluir o objetivo, que no caso seria fazer um gol, se fosse o basquete, fazer uma cesta, né, ou se fosse o handball também, fazer um gol, enfim. Uma boa defesa é aquela que está sempre bem postada, que consegue interceptar a jogada, né, recuperar a posse de bola, sem fazer faltas, ou fazer o menor número de faltas possível, né? Quanto mais bem colocado tiver a defesa, né, mais bem entrosado tiver os jogadores, menor vai ser o número de faltas, certo? Bom, essa é a função, é o objetivo, né, de um sistema de marcação. O futsal ele evoluiu muito, né? Os jogadores eles correm muito, eles criaram resistência, né? Então, para que se tenha um bom sistema defensivo, né, um bom sistema de marcação, então é necessário que o jogador tenha uma boa resistência, que ele saiba correr bem, né, para ele sempre estar, dependendo do tipo de marcação que o time dele exerça, ele está sempre bem, ter um bom condicionamento físico, né, para conseguir correr durante o jogo e cumprir a sua função, que é de marcar o seu adversário, né? Bom, vamos lá falar um pouco sobre o sistema de marcação. Nos esportes coletivos, né, mais especificamente no futsal, existe 3 tipos de marcação, né? Existe a marcação que é feita por zona,
a marcação que é feita individualmente, ou homem a homem, como se fala, como é conhecido, ou a marcação mista, né? Começar falando sobre a marcação por zona. Eu coloquei um desenho aí para facilitar a compreensão de vocês na hora que estiver estudando, tá? A marcação por zona, ela basicamente espera o adversário chegar, né? Deixa que o time adversário tenha posse de bola, né? E deixa que eles cheguem até a área de ataque, né? E a partir da minha área de defesa, que é da meia quadra para trás, né, eu vou montar a minha equipe esperando um ataque do adversário. Cada jogador da minha equipe vai ser responsável por um setor, né? São linhas imaginárias dentro da quadra, cada jogador vai ficar responsável por um setor. Quem entrar naquela área que o jogador é responsável, aquele jogador vai ter a função de ir lá e marcar aquele jogador que tiver com a bola. A preocupação maior desse tipo de marcação, que é a marcação por zona, não é especificamente o jogador, é a bola, tá? Ou seja, quem tiver com a bola, o interesse da marcação vai estar sendo direcionado para esse jogador, tá? É claro que não vai ser todo o time que vai se deslocar em direção àquele jogador que tiver com a bola. Não, somente aquele jogador responsável. E os demais estarão atentos nas próximas jogadas que acontecer ali durante o jogo, durante aquele momento ali. Esse tipo de marcação ele pode ser dividido em 3 formas. Enquadrado, né? Fica 2 jogadores na frente e 2 atrás, formando um quadrado. Pode ser em um formato de losango, né? Imagina um X, né? Então fica um jogador na frente, os 2 da lateral e um atrás, né? E tem a marcação em Y também, né? Imagina um triângulo, né? Imagina um triângulo. Fica um jogador no centro do triângulo, 2 na frente, fora do triângulo, né? Um triângulo imaginário. O triângulo está aqui. Um jogador dentro do triângulo, um aqui do lado, o outro do outro lado e um atrás, fora do triângulo. Ou ele pode ser invertido também, né? No caso, essa pessoa que está aqui fora do triângulo passa para frente e os 2 que estão aqui na frente, do lado de fora do triângulo, vêm para trás, tá bom? Existe uma variação desse tipo de marcação, tá? Essa é um tipo de marcação por zona. Quando vocês receberem a atividade, vai facilitar a compreensão, porque vocês vão estar vendo, né, e podendo fazer a leitura e podendo acompanhar a minha explicação também, tá? Existe a marcação individual, que é a marcação homem a homem, né? Esse tipo de marcação ele exige do jogador um pouco mais de condicionamento físico, ele vai ter que correr mais, né? Esse tipo de marcação ele pode iniciar desde lá do ataque. Vamos supor, o meu time fez um ataque, realizou um ataque, chegou lá na frente, perdeu a bola, né? Quando a minha defesa for ser reconstruída, né? Porque todo mundo de alguma forma se deslocou para fazer esse ataque. Quando a minha defesa estiver se reconstruindo para evitar o ataque adversário, se, por exemplo, eu for um jogador, um pivô, que joga lá na frente, eu vou ser o primeiro que vou começar marcando, né? Eu já vou começar marcando o jogador da defesa do adversário. Se eu sou um jogador que joga no ataque do meu time, eu começo marcando o jogador adversário, da defesa adversária. Tá? Por quê? Porque eu vou evitar que esse jogador pegue a bola e comece a distribuir a bola, né, para fazer a jogada, para fazer o ataque. Tá? Esse tipo de marcação ele pode ser dividido de 3 formas, né? Que é a marcação quadra inteira, né? Que é exatamente esse exemplo que eu estou dando, né? Desde o momento onde eu perdi a bola, eu já começo a marcar, né? Para abafar a jogada adversária,
quadra inteira. Aonde tiver um jogador adversário, vai ter um jogador do meu time marcando, tá? Todo mundo, todos os meus jogadores marcando todos os jogadores do time adversário, tá? Existe a marcação meia quadra, tá? Onde a partir do momento que o time adversário vai entrando na minha área de defesa, que seria da meia quadra para trás, então o meu time já se desloca para cada um marcar um jogador adversário, essa marcação meia quadra. Existe a marcação meia pressão, né? Essa marcação meia pressão, ela tem um interesse em interceptar a bola, tá? Ela não existe assim uma marcação muito próxima do time adversário, de cada jogador do meu time em relação a cada jogador do time adversário, né? Existe assim uma proximidade, né? Só que o interesse maior é interceptar essa bola, né? A proximidade maior vai ser sobre aquele jogador que tiver com a bola, tá? Se, por exemplo, eu sou um marcador do meu time e o jogador adversário estiver com a bola, eu vou manter aquela proximidade a fim de retomar a posse de bola, e vai ter um jogador do meu time, né, na minha cobertura, né, impedindo que essa pessoa que estiver com a bola, se ele tentar fazer o passe, né, e eu estou marcando, já vai ter uma outra pessoa do meu time me ajudando também, se no caso o passe for feito, ele vai tentar interceptar essa bola. Se chama marcação meia pressão, tá? Bom, existe a marcação mista. A marcação mista, ela pode ser, existe aí uma relação entre a marcação individual com a marcação por zona, né, por área. Ela é uma marcação por área, né? Eu espero o time adversário chegar até a minha zona de defesa, né? E cada jogador vai ser responsável por uma área, né? Uma área específica para impedir que eles consigam fazer a jogada e infiltrar na área e fazer o gol, né? Assim como na marcação por zona. Só que vai ter um diferencial. Se, por exemplo, houver no time adversário um jogador que desequilibre a partida, né, um Messi da vida, um Neymar da vida, né, um Cristiano Ronaldo aí, um Falcão, né, do futsal. Se tiver um jogador que desequilibra a partida, então vai ter um jogador do meu time que vai fazer a marcação homem a homem em cima desse jogador, para impedir que ele jogue, entendeu? Então por isso é chamado de marcação mista, né? Vai ter a marcação por zona, por área, né, esperando o time adversário vir atacar, só que vai ter um jogador do meu time específico que vai marcar o jogador do time adversário, que é aquele cara que desequilibra, tá? Deu para entender? Vocês vão receber aí a atividade, tem um desenho, uma ilustração para facilitar aí os locais de marcação, tá? Cada tipo de marcação dessa, né, tanto a individual como a marcação individual homem a homem, né, como a marcação por zona, por área, vai ter pontos positivos e pontos negativos. Por exemplo, um ponto positivo da marcação por área, ela vai facilitar a cobertura, né? Eu estou jogando aqui com a minha defesa, ela está bem posta, né? Está bem compacta. O time adversário vai entrar, vai tentar achar um buraco dentro da minha defesa para entrar, né? Entrou dois do time deles. Na hora que eles fizerem o passe, né, eu vou estar marcando alguém, né? Esse passe vai ser feito, né? Com certeza vai ter um jogador do meu time próximo a mim para tentar fazer a interceptação do passe, ou que também estará marcando um outro jogador do time adversário, tá? Ela exige um menor desgaste físico, porque não vai ter a necessidade de eu estar correndo toda hora atrás do meu adversário a fim de marcar ele, né? O meu time vai estar fechando o meio da quadra, né? Vai estar impossibilitando que o jogador adversário chegue toda hora, né? Por exemplo, se tiver jogadores habilidosos no outro time,
e eu tiver marcação homem a homem, tiver marcação individual, e meu time for de pessoas assim que não tem muita habilidade, né, facilmente os meus jogadores serão driblados, né, e o time adversário vai chegar na minha área para fazer gol. Né? Então, se eu fizer essa marcação por área, né, o meu time vai desgastar muito, então vai ter mais fôlego para conseguir marcar na hora exata. Tá? Só que existem pontos negativos também da marcação por área. Né? Por exemplo, eu vou facilitar para o time adversário que eles chutem de longe. Né? Se tiver gente com um chute forte, um chute que tenha bastante precisão, né, pode ser que eu tome um gol, porque né, a minha defesa ela vai estar distribuída, né, e eu vou estar dando um grande espaço aí para o time adversário fazer o chute. Né. Eu vou dar bastante posse de bola, tempo de posse de bola para o meu adversário, então eu vou dar tempo para eles pensar. Né. Esse é o ponto negativo de uma marcação individual. Né. Existem os pontos positivos, não, aliás, esse é o ponto negativo da marcação por zona. Né. Existem pontos positivos da marcação individual. Né. A partir do momento que eu estou marcando o meu adversário próximo a ele, se ele receber um passe, né, e ele não tiver tanta habilidade para driblar, eu vou estar forçando ele a errar. Se ele tiver em uma condição perigosa, ele vai ter que jogar essa bola para escanteio ou jogar a bola para lateral, e eu vou pegar essa posse de bola para mim. Eu vou estar abafando a jogada deles, eles vão ter dificuldade para chutar de longe. Tá? Esses são pontos positivos. Ponto negativo, os jogadores do meu time vai ter que correr bastante, porque onde tiver um jogador do time adversário, vai ter que ter um jogador meu marcando. Né? Então as pessoas correm bastante. O meio da quadra vai estar sempre aberto, porque sempre vai ter alguém, né, ocupado marcando o adversário. Tá? Esses são pontos negativos da marcação individual. Gente, o vídeo já está ficando meio longo, né, mas é necessário porque quando se fala de sistema de marcação e sistema tático, né, é algo que é meio complexo, é algo que é meio difícil de entender, né, e tem bastante conteúdo. Né, eu estou resumindo o máximo. Tá? Mas aí fica a dúvida, né? Qual que é o melhor sistema de marcação então? É o individual ou é por zona, por área? Né? Tudo vai depender de outras variáveis. Né? Por exemplo, espaço, tamanho da quadra. Né? Se eu tenho uma quadra muito grande, né, e o meu time não está muito bem condicionado, então meu time vai ter que correr muito. Né? Se o time adversário estiver bem condicionado, estiver bem fisicamente, né, então eu já vou ficar em desvantagem. Tá? Bom, se, por exemplo, meu time tá perdendo o jogo, né? Eu preciso empatar, né? Não tem como eu ficar lá atrás aguardando a posse de bola, aguardando o outro time resolver fazer uma jogada e entrar na minha área, né? Para eu tentar roubar a bola, né, e fazer um gol. Não posso esperar. Então eu tenho que fazer aquela marcação individual, né, homem a homem. E tá quase acabando a bateria aqui. Aquela marcação que é sob pressão, né, para tentar roubar essa bola rápido para eu conseguir cumprir o meu objetivo. Tá? Bom, vai depender também da qualidade técnica adversária e da qualidade técnica dos jogadores do meu time. Tá? Então eu tenho que considerar várias coisas para pensar no melhor sistema de defesa para o meu time. Tá? A melhor forma de se defender, né? De forma que eu vou distribuir o meu time aí na defesa. Beleza, galera? Bom, nessa semana é isso. Vou deixar algumas atividades aí, fácil, tá? Só em relação ao texto, e uma atividade prática aí para a gente fazer em casa, tá? Melhorar o nosso condicionamento físico. Beleza, galera?
Um abraço, fiquem com Deus e se protejam.